Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos para mais um Lumen Talks, episódio 2. Esse podcast do Clube Lumen, que é assim o queridinho da internet já. Eu tenho certeza disso. Estou aqui mais uma vez com Marina e Ari para uma série de conversas. E nesse episódio número 2, nós queremos, antes de tudo, agradecer você que escutou o primeiro episódio, que esteve com a gente, que de alguma forma mandou as suas felicitações, suas energias positivas aí. Muito obrigado. A ideia é essa mesmo, é a gente estar em diálogo com você o máximo possível. Beleza? Meninas, sejam bem-vindas. Como é que vocês estão? Hello! Oi, Ari, oi, Pedro. Boa Olá, tarde. olá. E aí, Ari, tudo bem? Tudo certo. Oi, Pedro. Oi, Mário. Oi, galera. Cara, Boa Muitos. tarde. eu tô aqui na função de host de podcast mais uma vez e cada vez mais eu já tô me acostumando com isso aqui. Então, a minha voz pode ser que mude para uma voz cada vez mais de locutor de rádio. Então, assim, vamos lá, vamos embora. Meninas, antes de tudo, tema hoje criatividade. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa ferramenta, esse insumo, essa matéria-prima tão importante, acho que para qualquer área, né? É, fazer alguma coisa sem criatividade, sem pensar um pouco fora da caixa, sem tentar inovar, eu acho que não faz sentido, principalmente quando nós estamos na internet, porque aqui, a qualquer momento, a gente pode perder visualizações para uma criança de 13 anos que é genial e que viraliza, né? Então, assim, para nós é muito difícil. Acho que eu já estou meio velho para esse negócio de, sabe, empreender na internet. Meu Deus. Nunca é tarde, nunca é tarde. Olha só, vamos lá. Antes de eu começar, eu quero ver com vocês o seguinte. É, A gente quer fazer a leitura dos comentários de vocês, então vai ser sempre assim. Já virou uma tradição, já combinamos aqui entre nós que quer ser lembrado aqui no podcast, faça o seu comentário aí. O comentário mais criativo vai ganhar um prêmio que eu não sei qual que é, talvez um abraço, mas mande seu comentário aqui e nós vamos ler ao vivo. Mas antes, claro. Se você gosta do Lumen Talk, se você gosta desse nosso novo quadro aqui, ele acontece de forma gratuita e sempre será assim por conta dos nossos patrocinadores. E eu estou falando da nossa querida Mentel Seguros, que é uma corretora de seguros que oferece seguros em todos os ramos para você pelo melhor preço. Faça a sua cotação agora mesmo via WhatsApp, sem complicação, e o pessoal da Mentel Seguro garante o melhor preço do mercado. A segunda, né? O nosso segundo patrocínio tão especial é o Lumen Acervo, uma boutique, né, artesanal que conta com peças exclusivas, incríveis. O pessoal tá rindo aqui, a Marina tá rindo, porque no patrocínio passado eu falei tudo errado do Lumen. Então, assim, cara, quer saber de verdade o que é o Lumen? Entra lá no site. Temos coleções de papelaria, temos coleções de louças, canecas, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Beleza? Qualquer dia aqui eu vou combinar com as meninas, a gente vai soltar um cupom de desconto exclusivo para o podcast. Mas não será hoje. Beleza? Olha só, Não havíamos pensado meninas, nisso. a gente não pensou nisso, acabei de ter essa ideia. Olha só, vamos ler os comentários? O que que vocês acham da gente fazer isso? Vamos lá. Ou a animação, a alegria. Vocês estão muito quietinhas hoje. Meu A Deus. gente pode esquecer que a gente está no YouTube e a gente precisa pedir para o pessoal se inscrever no canal. Aqui é Perfeito, uma Marina. pegada. Exatamente. Perfeito. A Observação gente, fundamental. a Se gente quis começar inscrever e dar um like. com Olha, like, Ari. começar do zero, né? Para a gente ver o canal crescendo do zero. Então, a Zero. nossa meta aí que eu estou criando agora é a gente bater, sei lá, 300 inscritos até o Exemplo. final do mês que vem.
Olha, Será que a gente não, até o final desse vídeo, 300 inscritos. Vambora. Não. É isso. Diz bora? que Não tô sonhar ansiosa. pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Vamos lá. Hoje, ó, no momento deste podcast, nós estamos com 58 inscritos. Cara, é muita gente. Obrigado, você que está inscrito no nosso canal. Deixa seu like aqui e o seu comentário. Como eu falei, se você quer ser lembrado por nós, deixe aqui o seu comentário dizendo o que você achou, o que você acha de nós, seja Tenha, e né, como diz o Nelson Rodrigues, minta por misericórdia. Vamos lá. Raniele Beatriz, Rani, nossa querida Rani, ela diz o seguinte: não tô pronta para esse evento. Nem nós, Rani, acredite. É o podcast mais, é o podcast mais freestyle, mais improvisado da história desse YouTube. Mas também muito feito de coração. Obrigado, Rani. Menina, manda um beijo para Rani. Um beijo, Rani. Rani. Você é muito especial, Rani, querida, sempre acompanhando a gente. Um beijo enorme. Isso aí. Vamos lá. Temos a Alessandra que mandou foguinho, foguinho, palmas, palmas. Cara, E obrigado, Alessandra, pelo foguinho, foguinho, palmas, palmas. Né? Só de você ter deixado o comentário aí pra gente já é muito importante. Obrigado demais pelo apoio. A Mari, sucesso, garotada linda. Coração, palminha, festinha, presentes e um professor no quadro. Obrigado, Mari. Obrigado de maravilhoso. verdade. Chamou ainda vocês, ainda chamou a gente, né, de garotada linda. Então, olha aí que legal. Parabéns, Pedro, Mari e Ari. Ficou sensacional. A Rafaela Moreira. Obrigado, Rafa. Beijo, Brigadão. Meninas, mandei um beijo pro pessoal aí, porque o beijo de vocês vale mais do que o meu, viu? mando. Estou sendo surpreendida que eu também não tinha lido os comentários ainda, então tô amando. O Bora pessoal lá. Isso está aí. sendo muito receptivo. Muito receptivo. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, ajuda muita gente, né? É incrível isso. Uhum. Olha só, a Adriele, nossa querida Adriele, uma pessoa muito especial que caminha com a gente há muito tempo, Beijo disse para que Olivia. isso, a mamãe do ano, ela disse o seguinte: já curti no primeiro segundo, porque sei que vai valer a pena. Olha aí que legal. Obrigado, Adriele. Beijo para vocês. E aí vem a Luana, maravilhosos, vida longa ao Lumen Talks. Olha que maravilha, gente. Uma querida também. Beijo, Lu. Obrigada. E Luciana Alves, IK5MG. Adoro ouvir essa virada de chave na vida de vocês. Provavelmente essa é a minha mamãe, e eu não sei como ela criou esse IG aqui que parece que foi hackeado, mas obrigado, mãe, sempre apoiando a gente. Um beijo, é isso aí. Obrigada, tia E Lulu. aí, manda um beijo pra ela, Ari, que ela adora você. Beijo, tia Lulu. Obrigada pelo comentário e o coraçãozinho. Adorei. Isso aí. E a Maíra que falou o seguinte: comecei no Lumen 3 e minhas obras preferidas foram Crônicas de uma Morte Anunciada e Macbeth. Ela Ah, respondendo aqui, né, aquela provocação que a gente fez lá no durante o podcast. Isso significa que ela percorreu o podcast inteiro e sim. participando. Muito obrigada. Gente, é Cara, isso. Se você quer ser lembrado aqui do Lumen, deixe o seu comentário. E aqui vigora a lei de Nelson Rodrigues, minta por misericórdia. Hoje o nosso tema, eu estou aqui com duas mestras nesse tema, que é criatividade, e também a gente vai falar um pouco sobre como adquirir, né? Se é algo treinável, você já nasce com isso, se isso tem a ver ou não com estética, o que que nós podemos fazer para que a criatividade ela frutifique na nossa vida e eu já começo com uma provocação, meninas, da seguinte maneira. Ari, você acha que o mundo hoje está pouco ou mais criativo quando a gente pensa em internet e toda essa questão de
não do marketing digital brasileiro que eu tô falando, mas assim, a internet ela deu muito lugar para as pessoas. Como eu falei, crianças de 13 anos viralizam, ficam ricas e nós aqui. Mas você acha que o mundo está mais ou menos criativo, Ari? Olha, sério, sinceramente, tem um livro que eu gosto muito, né, do Rick Rubin, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que chama Ato Criativo. E ele fala que criar é você trazer à existência o que não existia antes. Se criatividade está relacionada com o ato de criar, e a gente olha para o cenário atual, eu acho que a criatividade está em falta. A gente vê muita repetição, muita cópia, muito. Mais do Tudo mesmo, muito né, Ari? igual. Aham. Uhum. Ontem mesmo comentava com a Mari e o Arthur, que a gente estava numa reunião, e tem um Instagram que não sei quem é que faz esse Opa, opa! explica. Não, não, é da gringa. Ah, tá. Compila posts com fotos muito parecidas. São Sim. fotos exatamente iguais. E aí ela vai compilando e ela expõe esses blogueiros que fazem fotos iguaizinhas. Ah, que E eu legal, acho Ari. que isso revela muito sobre como as pessoas estão criando hoje na internet, né? Nós estamos vivendo aí a era do conteúdo, da produção de conteúdo digital, mas o que a gente vê é mais do mesmo e nada novo. É difícil a Exato. gente ter acesso a alguma coisa que realmente faça assim, uau! A gente fica surpreendido, a gente vê e fala, isso aqui eu não tinha visto antes. E é um desafio também para a gente, né, que trabalha com criatividade todos os dias. É, a gente todo dia tem que estar se esforçando para tentar exercitar isso, mas olhando para o cenário em que a gente está na internet, eu diria que a criatividade, ela é uma coisa rara hoje em dia. Você concorda ou discorda, Marina? Olha, eu concordo em partes, Pare, porque eu acho assim, a internet, ela é um lugar que os bons, eles têm uma ferramenta muito poderosa nas mãos, né? Então, as pessoas que fazem um trabalho diferenciado, elas têm ali o potencial de se destacarem, de ficar muito nítido, de ficar muito acentuado quem faz algo diferente, quem realmente cultiva essa criatividade, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, como é que a gente pode melhorar isso. Eu acredito que não é algo que a gente nasça, né? O Pedro estava falando da criança de 13 anos, por exemplo. Um exemplo, a gente está criando um estereótipo, né? Mas acho que todo mundo já teve um pai e uma mãe que ficou falando: ah, meu filho é muito criativo, a criança lá com 3 anos pintando um passarinho, e muitas vezes a gente acha que aquilo ali é criatividade, né? Nossa, meu filho é muito criativo, porque ao invés de ele usar o amarelo para pintar o pintinho, ele usa o azul. E não é bem assim, né? Isso é só Exatamente. mesmo, né? Então, a criatividade, ela é algo que concordo com a área, está um pouco em falta mesmo, mas a internet eu vejo que é um espaço que a gente pode se valer para buscar isso, né? Apesar de Uhum. que, que aparece Perfeito. ali, não é tão inovador. Acredito que hoje em dia a gente está na fase assim do desenvolvimento, eu acho que da humanidade, que é mais favorável para a gente criar algo para a gente, porque a gente tem muitas ferramentas, a gente tem muito conhecimento à nossa Sim. disposição, né? A gente tem acesso a muitos livros, acesso a pessoas criativas com muito mais facilidade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não vê tanta criação nova, a gente também perde essa oportunidade porque a gente tem tudo ali à nossa disposição na internet. A gente estava comentando ontem que quando a gente lança algum produto, enfim, algo na internet, a gente está competindo aqui com o YouTube que oferece praticamente tudo de graça, né? Uhum. Inteiros, então eu acho que
que a gente tem que sempre buscar filtrar isso e também prestar atenção nas pessoas que realmente são criativas no sentido de, não no sentido de, eu estou reinventando a roda, porque eu acho que é muito difícil hoje em dia a gente criar algo 100% novo hoje, né? Sim, Sim. Mas acredito que a criatividade é a busca incessante para a gente colocar sempre mais da gente naquilo que a gente está fazendo, né? perfeito. Isso é Uma um coisa também traço. que eu queria falar é só. Perdão, Uhum. Marina, conclua aí, desculpa. Eu acho que a criatividade ela é um traço muito distintivo, né? Quanto mais da gente a gente coloca, melhor o trabalho ele é apresentado, melhor as pessoas percebem do outro lado, mas é muito difícil e não quer dizer também que a gente consiga fazer isso sempre, né? Então, estamos começando a construir um pensamento, né, aqui juntos. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que eu concordo com ambas, né? Mas uma coisa que a gente precisa entender também é o seguinte, né? De algum modo, a gente vai falar isso mais na frente, mas pode ser treinável, pode aprender, mas tem gente que nasce com esse dom, né? De ser criativo mesmo. A pessoa consegue, putz, ela mudou um detalhe e ficou bom pra caramba né, e altera tudo. E isso é como, vamos lá, um gênio da música, um gênio do esporte. Então a maioria das pessoas vão ser ordinárias mesmo. Só que você pode buscar e treinar isso para que você chegue, de certo modo, mais próximo do extraordinário, se você não tiver essa aptidão natural, vamos dizer assim, para ser uma pessoa criativa. Do outro lado também, existem muitas pessoas que querem fazer o mais rápido, o mais fácil e que copiam mesmo e pronto, acabou. Essa será o resultado do trabalho dela e é isso. Então, a internet, como a Marina e a Ari falaram, é uma terra na qual nós podemos aprender com todo mundo, né? Pessoas Uhum. boas, o que fazer e o que não fazer. A gente precisa lembrar sempre que você pode muito bem aprender como não se fazer algo e não Uhum. repetir os erros das pessoas. Isso é importante também quando a gente fala de criatividade. Uma conversa que a gente poderia até ter convidado o professor Carreira aqui, um abraço, professor, para você. Queremos o senhor aqui, mas por causa do livro dele, né? O Mínimo sobre Criatividade, que é também um livro muito interessante. Vamos colocar aqui o link do livro na bio para vocês lerem. Só que a ideia inicial, principal, assim, era a gente tentar, de um modo leigo mesmo, trazer aqui alguma reflexão sobre esse tema. Meninas, olha só. Quando a gente pensa, por exemplo, em um texto criativo, em um Instagram criativo, em uma rede social criativa, vai muito, eu acho que vai muito ao encontro do que a Marina estava falando. Muito mais do que você inventar a roda, é você colocar a tua personalidade naquilo que a gente faz. Então, a gente vê pessoas que estão fazendo a mesma coisa que milhões de outras, mas uma delas se destaca absurdamente porque ela imprime nas ações dela talvez uma personalidade seja magnética. Vocês acham que é por aí, mais ou menos, a criatividade? Ela tem um pouco a ver com a personalidade também? O que que você acha, Marina? Eu concordo completamente. Como eu falei, não é a questão de inventar a roda, algo que nunca ninguém ouviu falar, ouviu fazer. Não é isso. E a pessoa que ela se preocupa em colocar um sentido naquilo que ela faz, ela já está mais propensa a desenvolver esse ato criativo, né? O Pedro falou do livro do professor Carreira, inclusive a gente vai fazer uma leitura coletiva dele dentro do contraste, né, Ari? Porque a gente considera que dentro do mundo da fotografia, que é, por exemplo, o universo do contraste, a gente precisa ter em mão essas ferramentas que estimulem a nossa criatividade de uma forma, porque muitas vezes a gente tem uma vida comum, a maioria das pessoas que estão ouvindo, que acompanham a gente, que estão aqui, elas acham que a criatividade ela só serve para quem é artista, para quem trabalha com artes plásticas, com música, com Isso mesmo. internet propriamente dita, e não é bem isso, né? O próprio professor Carreira, no curso que ele tem sobre criatividade,
ele coloca esse assunto como um fator que pode resolver problemas na nossa vida pessoal, né? Ajudar a gente a encarar situações de uma forma específica, de uma forma assertiva, a desenvolver projetos que muitas vezes nem têm a ver com arte, né? Uhum, E uma das formas que a gente encontra de estar alimentando esse senso criativo, que eu acho que todo mundo tem, né? O ser humano, sim, ele é perfeito em todas as suas faculdades e a gente precisa encontrar isso quando a gente percebe que a gente não tem o dom, né? Pedro falou do dom. Eu acredito que isso é 0,0001% da população, mas existe pessoas que exato. já têm uma aptidão, uma facilidade para determinadas coisas. Isso é óbvio. Só que também é esse tipo de habilidade não sendo treinado, não sendo lapidado, é algo que simplesmente pode ser facilmente desperdiçado, né? Então, não é porque você tem uma facilidade ou em alguma época da vida você teve essa facilidade que ela vai te acompanhar pelo resto da vida, né? E aí eu acho que vou até deixar para depois a gente falar de algumas ferramentas que podem facilitar e estimular esse tipo de criatividade, porque a gente está lidando com isso sempre no nosso dia a dia, né? Como eu falei, não se resume a algum processo criativo propriamente dito, né? No sentido mais fiel da palavra, Técnico. mas, né? Isso, mais técnico, Ô, exatamente. Ari, deixa eu te perguntar um negócio. A Marina falou sobre criatividade, que não está ligada diretamente à arte. Existem vários tipos de criatividade, né? Por exemplo, a própria artística, a científica, criatividade no dia a dia. Me fala pra gente um pouco do que você acha sobre isso aí. A criatividade, como a Mari bem colocou que o professor traz no curso dele, é um mecanismo, né? Uma forma da gente encontrar soluções para os problemas que vão surgindo, ou até mesmo encontrar caminhos para serem trilhados em diferentes áreas. Então, não realmente não se restringe à área artística. Todas as áreas precisam de utilizar a criatividade, e a criatividade, ela é uma potência humana, né? Vamos dizer assim, que precisa ser exercitada. Então, se você é um cientista e você está estudando, você fica o dia inteiro lendo aqueles livros gigantes, fazendo, enfim, pesquisas. Em algum momento, você vai precisar da criatividade para conseguir colocar tudo aquilo que você vem estudando, tudo aquilo que você tem absorvido em prática. E aí é a criatividade que vai te levar para determinados caminhos, que vai te ajudar a encontrar, por exemplo, uma solução para um problema matemático, que vai te ajudar a encontrar uma fórmula diferente para calcular, enfim, uma área que leva as pessoas a descobrirem ali um novo medicamento. Então, a criatividade ela está em todas as áreas porque ela possibilita as pessoas encontrarem caminhos e soluções para os problemas que elas vão enfrentando, né? E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso porque quando a gente trabalha, a gente traz aqui para o nosso universo, que é o universo da internet, né? Mas até mesmo as donas de casa, assim, as pessoas que trabalham enfim, em qualquer área, usam da criatividade. Quantas e quantas vezes eu não vi ali o meu avô que tinha que fazer alguma coisa e ele vai lá, a gente chama a criatividade de gambiarra. Esse é o nome que a gente dá no dia a dia para a criatividade. A gente encontra uma solução ali que muitas vezes não é um caminho mais técnico, mas aquilo ali sim a gente pode chamar de um ato criativo. E todo mundo, eu acho que em algum momento fez alguma gambiarra para poder solucionar algum probleminha. Todo mundo precisou dessa gambiarra em algum momento da vida. Então, assim, realmente, a criatividade, ela se expande para todos as áreas da nossa vida. E eu acho que o ponto principal é como, e a Mari já até tocou, como a gente exercita ela, já que ela já é uma faculdade, ela serve para gente em todos os aspectos. Porque
se nós nos limitamos, né, não exercitamos ela, a gente fica esperando que ela venha como uma inspiração, que ela desça do céu com mágica, a gente nunca vai ser criativo. Então, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar exercitando, as nossas habilidades para que em algum momento ela apareça e traga as soluções que a gente precisa. Olha Uma só que coisa, interessante. deixa eu só complementar o que a Ari Claro, falou, dessa claro. ficar esperando, né, a criatividade aparecer, porque esses assuntos que a gente está trazendo, a gente conversa muito nas nossas reuniões, a gente fica conversando, assim, resolvendo coisas de trabalho e outros assuntos o dia inteiro, né? E esses assuntos acabam aparecendo. E o interessante é que hoje nós acredito que a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente aqui, elas vão se identificar. Hoje nós somos multitarefas, né? É muito difícil hoje em dia você pegar uma pessoa que desempenha apenas uma função, né? Eu falo por nós mulheres que desempenhamos várias funções ao mesmo tempo e muito melhor que os homens, diga-se de passagem, né, Ari? O Pedro sabe disso. As mulheres têm uma capacidade de desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem essa facilidade, e muitas das vezes, por esse fato da gente ser multitarefa, da gente estar sendo estimulado a ter que resolver situações o tempo inteiro, a gente lida com a criatividade sem nem se dar conta disso, né? É como se fosse um recurso ali que a gente resgata durante vários períodos do nosso dia, sem saber que aquilo ali é, é um ato, né, criativo. Não estou falando por exemplo, do assunto que o professor vai tratar em um capítulo específico do livro dele, né, falando o que é de fato a criatividade para um artista. Mas eu estou falando no sentido um pouco mais genérico, porque se a gente fica parado esperando isso acontecer, a gente praticamente não consegue fazer nada, né? Então, é, estimular e saber quando precisa parar para pensar nesse tipo de assunto, se interessar e talvez até estudar o assunto também é importante, né? Por ser um ato um pouco abstrato, às vezes a gente fica pensando, ah, isso é uma coisa natural, eu vou me inspirar. Inspiração é um pouco diferente também de criação, né? Porque a criação eu associo mais à prática, né, do que à inspiração. Então, a gente também não pode perder essa conexão entre conseguir estimular isso e, de fato, colocar em prática, né? Então, isso que a Ari falou de ficar esperando ela acontecer, Perfeito. muitas vezes a gente não tem nem tempo, né, para isso. Já passou do Exato, a prazo. vida às vezes exige da gente soluções ali imediatas, né? Então, a diferença entre criatividade e inspiração, eu acho que se os artistas, qualquer um deles, você perguntar, olha, você só trabalha quando você está inspirado, ele vai rir da sua cara, porque as pessoas acham que o artista ele é um ungido de Deus e que ele só, né, ele é um instrumento divino que ele vai colocar ali algo que não pertence a ele, que ele foi inspirado de fora, né, de fora da personalidade dele para ele produzir algo. E não é assim, né? A arte, não somente ela, mas ela também, pintura, música, escrita. A Ari bem lembrou das inovações, as descobertas. Eu até diria que existe um quê de criatividade também na nossa busca das habilidades pessoais. Você falar bem, escrever bem, você se expressar com uma certa qualidade e uma certa assertividade é algo que vale a pena ser pontuado como criatividade também, porque isso soluciona muitos problemas do dia a dia, muitos problemas. Então, às vezes a pessoa, poxa, eu tenho uma certa dificuldade em falar em público, em escrever, em me expressar, sou tímido. Talvez ali, né, a exposição, como as meninas falaram, a ambientes diferentes, você ter essas ferramentas mais criativas próximas pode te ajudar muito nisso. E o nosso papo hoje é sobre isso. É buscar, de algum modo, um diálogo com vocês que estão ouvindo a gente acerca de um tema que a gente considera fundamental para qualquer área da vida. Eu acho que você pode ser criativo sendo um médico, você pode ser criativo sendo um atendente de call center, você pode ser criativo fazendo pizza. Tem um rapaz, por exemplo, que ele é viralizado na internet, que ele é
pizzaiolo do Papa John's, que Uhum. ele se filma, né, fazendo as pizzas ali, ele vai conversando com o público e ele tem milhões de seguidores. Beleza, quantos pizzaiolos tem no mundo? Por que que esse cara tem milhões de seguidores? Porque ele é criativo. E aí eu tô dando um tiro no meu próprio pé, né? Porque isso só mostra o quão criativo eu não sou. Porque a gente tenta de todo jeito e estamos aqui. Mas olha só. Mas é isso, é exatamente isso. Ele tá lá fazendo pizza. Gente, você vê, por exemplo, garis viralizando. Você vê professores que viralizam. Você vê sempre, assim, profissões que que a gente olha e fala, cara, às vezes a pessoa que está nessa profissão olha e fala, caramba, eu achei que eu era tão comum que eu não tinha nada de diferente. E aí a gente volta. O cara é criativo porque ele imprimiu a personalidade dele no ato que ele está fazendo. Ele coloca aquilo de forma que, beleza, existem muitos pizzaiolos, existem, mas só ele faz daquele jeito. E isso chama atenção. E isso cativa. Isso faz com que as pessoas que isso faz com que as pessoas, né, prestem atenção nele. E a gente está falando de uma geração na qual o maior ativo é, sem dúvida nenhuma, a atenção. A gente vê na internet o quê? Uma luta constante pela atenção das pessoas que estão conectadas ali. Meninas, vocês introduziram os assuntos, eu achei bem legal, mas eu queria ver com vocês o seguinte. A gente falou um pouco dos tipos de criatividade, né? Artística, científica, no dia a dia. E aí a Marina e a Ari comentaram sobre esse estímulo à criatividade. A gente pode dizer, Marina, que o ambiente, ele de fato modifica, ele cria, ele fomenta, né, a criatividade? Com certeza, eu entendo que tudo que a gente quer colocar na nossa vida como algo, enfim, como um ponto positivo, né? Se a gente quer ser mais organizado, se a gente quer ser mais criativo, se a gente quer ser mais inteligente, a gente precisa de um terreno fértil para que isso aconteça. E esse terreno ele precisa estar ali no nosso campo de visão basicamente todos os dias, né? Eu penso dessa forma, porque quando a gente fala de criatividade, a gente tem que entender que para você conseguir demonstrar esse diferencial, porque eu acredito que pessoas criativas, né, que conseguem colocar isso num trabalho, num conteúdo específico, são pessoas que observam isso com muito cuidado, né? Então, elas buscam isso de diversas formas e automaticamente elas se tornam pessoas mais interessantes, né? A pessoa criativa, você percebe, ela tem ali, ela tem uma linguagem diferente, ela tem uma linguagem envolvente, ela sabe se comunicar de uma forma que basicamente o que o Pedro falou, um pizzaiolo, ele pode se destacar fazendo algo que tecnicamente é um padrão ali, que ele provavelmente faz várias pizzas durante a noite, mas como que ele pode fazer aquilo ali ser algo diferente, que chame a atenção das pessoas? É justamente porque ele encontra uma forma inteligente, mais significativa dentro de uma linguagem, né? E como que a gente pode se valer disso? A gente tem que buscar sempre ser uma pessoa mais interessante, né? E como ser uma pessoa interessante? Acho que é a pergunta de R$ 1 milhão, mas a gente pode sempre se valer de algumas ferramentas, como, por exemplo, quando a gente fala do ato da leitura, do hábito de ver filmes, por exemplo, séries, o hábito da fotografia, são assuntos, são ferramentas que a gente pode se valer para estimular e se tornar esse terreno fértil que eu falei para vocês. Porque não adianta, se a gente precisa, eu, por exemplo, não funciono dessa forma. Se existe um dia que eu preciso tirar uma foto específica para um conteúdo específico, vai dar ruim. Eu preciso estar ali todos os dias tentando encontrar uma maneira, testando. Por isso que eu não gosto de deixar nada para a última hora, porque eu sei que se eu for confiar na minha criatividade no momento, eu posso me frustrar, né? Porque nem sempre ela vai estar ali. Ela nem a inspiração para aquele ato, nem sempre ela vai
vai se fazer presente, né? A musa nem Então, sempre vai aparecer, né, Marina? exatamente. Então, é o que eu falo, uma coisa puxa a outra, né? Um ambiente fértil para a criatividade, ele também precisa ser um ambiente ordenado, um ambiente criativo, um ambiente visualmente atrativo. Eu acho que são vários fatores que contribuem, sabe? Porque por exemplo, uma pessoa que trabalha em um órgão público que lida ali com uma burocracia durante o dia inteiro. Aquilo ali não está estimulando ela a ser uma pessoa criativa, mas ela precisa daquilo para o trabalho dela, né? Para todas as áreas. Só que ali ela não controla, mas, por exemplo, no ambiente doméstico da casa dela, ela pode sim controlar e tornar aquilo ali um ambiente mais fértil para desenvolver esse tipo de habilidade. Então, eu acho que o ambiente assim, tem uma importância fundamental na, nesse tipo de trabalho, né, que a gente lida todos os dias. Então, com Ari, certeza. você considera o ambiente também, igual a Marina falou, uma coisa importante? Eu vejo, por exemplo, eu sei que você vai falar sim, né? Mas eu falo, por exemplo, pelo teu cuidado com isso. Marina também, mas enfim. Por exemplo, a quantidade de livros à mostra que você tem na tua biblioteca, a quantidade da organização da sua mesa que você posta, né, lá dando bom dia pro pessoal no Instagram, e aquela mesa organizada, perfeita, com uma luz, pouca luz e tal. Isso tudo é para propiciar a criatividade, né, Ari? Sim, sim. E eu volto, concordo com a Mari que o ambiente ele tem toda a capacidade de colocar a gente em um ambiente, em um estado criativo, como também um estado de não criatividade, onde você não flui nada ali, porque o ambiente não favorece isso. Mas vocês tocaram em um ponto que eu queria trazer de volta, que é a questão da personalidade. Porque além do ambiente, a gente tem características que são de cada pessoa, que elas nascem com elas, que, enfim, que marcaram elas em diferentes fases da vida e que, independente do ambiente, a pessoa ela vai continuar sendo criativa. E por quê? Porque ela tem uma marca ali hereditária que faz com que ela consiga estimular aquilo de forma que outras pessoas não conseguiriam. A gente vai ver aí a história de diversas personalidades que fizeram sucesso artístico. Se eu não me engano, até Beethoven no final da vida, porque ele não enxergava, então o ambiente dele era caótico, né? Ele vivia ali, ele não estava ouvindo direito, né? Desculpa, ele não ouvia direito. Diz que o Meu Deus. ambiente dele não era assim o mais agradável em que ele vivia e ele conseguia ser criativo. Ele conseguiu escrever uma das sonatas mais perfeitas naquele ambiente Uhum. caótico. Então, o que eu trago aqui também é que, além do ambiente, a personalidade conta. Muitas pessoas, elas vêm assim, desde o início da vida com essa semente ali germinando em tudo onde ela estiver, ela vai conseguir desenvolver essa criatividade. E, e também coloco um ponto que é a personalidade que vocês também colocaram como um fator decisivo na hora da pessoa imprimir ali a criatividade, vamos dizer assim, colocar no mundo as coisas através do ato criativo. Porque o que diferencia uma obra da outra é realmente quem fez aquela obra. O artista, ou então qualquer outra pessoa que esteja produzindo algo, ele tem é, uma capacidade de fazer com que a sua vida esteja ali presente na sua obra. Então, isso realmente é muito importante a gente levar em consideração que cada pessoa é única e ela imprime essas características naquilo que ela está fazendo, né? E as pessoas que conseguem colocar mais delas ali são as que mais se destacam, são as que mais são reconhecidas hoje, são as que realmente conseguem ter um reconhecimento. Mas, assim, em relação ao ambiente, em relação a tudo isso que a gente vem falando, eu acredito que as duas coisas caminham juntos.
caminham juntas. Eu sempre, desde pequena, eu ia em um lugar e tava assim, meio bagunçado, eu já organizava. Se tivesse muita coisa amontoada assim em algum lugar, eu já ia lá organizar. Eu adorava visitar uma tia minha, porque ela É. tinha muitos perfumes assim em cima de uma cômoda, sabe? Só que assim não ficava organizadinho. Aí eu ia na casa dela só para organizar a estante lá onde ficavam os perfumes. Eu fazia isso assim inúmeras vezes e é uma coisa assim de natural. Eu era criança, eu não entendia nada que aquilo ali precisava estar organizado. Claro que a gente tem uma criação, a gente é ensinado que as coisas têm que ficar em ordem, né? Acorda, arruma a cama, mas era algo que já era natural. Tem gente que já não liga muito para isso. Eu falo pelo Guilherme, o Guilherme não tá nem aí se tiver uma coisa bagunçada perto dele, ele não liga. Assim, não é uma coisa natural para ele, sabe? Olha aí, Gui, ó. Precisa um Você esforço muito grande. ao vivo exposto aqui na. Ô, Ari. Ô, Ari, e você então compensa essa desorganização do Guilherme. Claro, a gente tem que fazer o papel, né, de colocar as pessoas que convivem com a gente nos trilhos, né? Tô brincando, mas realmente a qualidade de um compensa o defeito do outro, né? O Claro, relacionamento são exatamente. balanças ali, né? A gente vai se organizando. Mas eu realmente acredito que Cara, em compensação, ele cozinha muito bem. Então, muito bem, muito bem. E deixa a Só que cozinha deixa a cozinha organizada, né? bagunçada. Então aí Não, deixa você a tem que cozinha ficar. organizada. Ah, então tá absolvido, Ari. Ah, meu Deus. Tá totalmente absolvido. Gente, olha só, a gente tá gerando uma linha de raciocínio aqui bem interessante. Criatividade seria, então, um instrumento, né? Uma expressão da nossa personalidade. Podemos até dizer assim, né? E para que a gente tenha uma personalidade bem definida, uma identidade própria, a gente precisa não querer ser um outro, né? Mas querer ser nós mesmos. E eu acho que isso é muito interessante da gente pensar. É óbvio que pessoas nos inspiram, que a gente modula comportamentos a partir de outras pessoas, mas como encontrar essa identidade própria e a partir daí ser criativo? Porque assim, ainda mais na internet hoje, e a gente um pouco do podcast, do primeiro e desse episódio, é realmente tentar trazer para vocês algumas coisas e incentivar vocês realmente a sair do lado apenas de espectadores e também serem criadores de alguma coisa, porque a gente conversa muito entre nós e a gente percebe o quão foi bom para todo mundo de cá conseguir, de algum modo, se expressar na internet, onde você não tem cobrança assim de um chefe, aonde você pode falar daquilo que você gosta e mais do que isso, se conectar com pessoas, né? Eu acho que o grande reconhecimento, assim, a grande recompensa, perdão, do Lumen foi o número de amizades que a gente fez com pessoas que a gente admirava, né? Pessoas que a gente considerava, assim, grandes referências, a gente conseguiu se aproximar, conversar com essas pessoas e tal. Isso tudo faz parte de um processo de identidade. Como que a gente pode criar a nossa própria identidade? Eu não sei se você estava preparado para uma pergunta dessa. Fica, eu É, não vou nem apontar o dedo aqui quem quiser falar, porque se vocês se virem aí com essa, eu tô aqui na função de jogar a bola pro alto para vocês cortarem, viu? é um trabalho de toda a vida, né, Pedro? É um trabalho assim que não acaba, porque a gente só tem uma identidade concreta e completa quando a gente vai dessa para outra vida. Não tem como, a gente está sempre construindo a nossa identidade, mas em algumas fases da vida a gente consegue ter assim uma visão mais detalhada do que nós somos e do que nós gostamos, do que nós temos mais habilidades. Eu acredito que existe assim ao longo da vida um acúmulo de experiências que nos trazem essa visão de nós mesmos. E uma coisa que eu sempre falo, seja no lumen, seja no contraste, é que a gente precisa olhar para as coisas que nós gostamos, para as coisas que nós consumimos e nos questionarmos por que que a gente gosta dessas coisas? Por que que essas coisas nos deixam felizes?
por que nos agradam? É, por que que eu consumo e por que que eu me sinto bem fazendo tal coisa? Porque quando a gente encontra essas respostas, a gente entende um pouquinho mais de nós mesmos. A gente consegue entender é, como a gente conversa com o mundo, né? Porque esse diálogo de entender como eu funciono e como eu gosto das coisas me ajuda a ter uma resposta mais rápida diante das coisas que vão acontecendo ao meu redor. Por exemplo, eu não vou ficar reclamando do dia que está muito sol, porque eu não gosto de dias ensolarados. A partir do momento que eu sei que eu gosto de dias nublados, com chuva, quando chove eu fico feliz, mas quando tá sol eu entendo que aquilo ali é importante, faz parte da vida, que não as coisas não foram feitas para me agradar, mas que existem momentos que eu vou estar mais feliz, que eu vou estar mais completa, que eu vou me sentir preenchida, em outros momentos em que eu não vou me sentir bem, que faz parte da minha identidade. É, me ser levada para outras experiências e outras sensações, mas que eu preciso sim ter ali o contato com tudo que é possível, com todas as experiências, para eu entender de fato o que eu realmente gosto ou não. Então, Hum. assim, eu acho que a identidade ela vai sendo construída, que a partir do momento em que a gente vai entendendo um pouco mais da gente, nós vamos lidando melhor com as experiências que a vida vai nos dando e também as experiências que nós vamos tendo e as escolhas que fazemos, e isso tudo vai sendo colocado em tudo que a gente produz, seja no nosso trabalho, seja num texto, seja uma fotografia, seja em qualquer coisa que a gente vai produzir. A partir do momento que a gente entende um pouco mais de nós mesmos, nós conseguimos transmitir isso para o mundo. Acho que é uma resposta, sabe? É um diálogo entre nós e o mundo que vai sendo criado. Então, eu acredito que funciona dessa maneira e que realmente estamos todos em construção, não chegamos ainda num veredito, olha, minha identidade é essa. Meu Deus, a Nossa, Ari, ela tá espetacular. Parabéns, Ari. Parabéns. Marina, quer completar com alguma coisa aí? sim, a Ari tocou um ponto muito interessante, porque eu acho que hoje um dos maiores ativos que a gente tem, não só na internet, mas na vida, é o autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe do que a gente não gosta, do que a gente gosta, do que a gente está disposto a fazer ou não, a gente consegue se dar bem em diversas áreas da vida, né? No nosso relacionamento amoroso com os pais, no nosso trabalho, e na criatividade, né? No trabalho criativo, na produção de conteúdo, enfim, isso também é muito verdade, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente tem, quando a gente não se conhece da forma que é o ideal, né? Você saber que aquilo ali faz sentido para você e aquilo ali não faz sentido. A gente acaba se perdendo no meio do caminho porque a gente tende a ir na onda do outro, né? E aí a gente volta lá para aquele assunto do início. Será que está todo mundo igual na internet? Será que as pessoas não estão conseguindo criar algo novo justamente porque ela não sabe o que ela pode fazer a partir do que ela acha que faz sentido, né, para ela, para o jeito dela, para a forma dela se comunicar. Então, uma coisa que, quando a gente se conhece, apesar de todos os nossos gostos, de tudo aquilo ali que a gente sabe que a gente se sente atraído ou que a gente rejeita, a gente precisa se abrir para novas experiências, né? Isso a Ari também falou. Porque, por exemplo, se eu gosto de filme e eu só assisto, por exemplo, filmes de terror, o meu universo ele vai ficar muito limitado àquele tipo de estímulo, né? Então, essas ferramentas que a gente falou lá no início, que tem o poder de estimular a gente em algum momento da vida, ela está presente no nosso dia a dia, né? Não é só um curso que a gente vai parar para fazer sobre criatividade que tem o poder de estimular essa potência, essa habilidade, né? Ali que pode ser desenvolvida pela vida inteira, né? Não é só um livro que a gente vai ler. Você pode ler um livro inteiro sobre criatividade e continuar sendo uma pessoa que não tem a capacidade de criar algo novo, né?
Então, eu acho que um ponto muito interessante e muito importante é a gente sempre ter a noção de que a gente precisa variar o nosso repertório, tanto na música, quanto na fotografia, quanto no estilo de literário que a gente tem contato, com as pessoas que a gente convive. Eu digo que o meu YouTube é a coisa mais aleatória que existe na vida, porque eu consumo canais, por exemplo, de podcasts, eu consumo canal sobre mistério e crime não solucionado, canal que fala sobre filmes, canal de lifestyle, de viagens, de fotografia. É uma coisa muito variada, porque eu sei da importância dessa variação, né? De abrir a cabeça, às vezes até coisas que aparentemente não fazem sentido para mim, talvez eu tenha, a gente cria uma barreira muitas vezes que não existe, né? Então, por exemplo, ali no começo, quando a Ari começava a falar dos doramas, né, das produções orientais, eu tinha uma certa, assim, eu acho que isso aqui não é para mim, não, é muito novelão. E quando você entra ali naquele universo, quando você vai descobrindo, você vê que tem coisa boa e tem coisas que vão agradar diversos gostos, diversas personalidades, né? Como qualquer segmento. Então, você se abre para o mundo novo e isso faz parte de você. Então, isso vai incorporando a sua realidade, né? Por isso que a gente fala, a literatura, ela é algo que serve para estimular isso, porque a gente tem contato com histórias, com personagens, com vidas, com escritores que muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia, né? Emoções, sentimentos, enfim. Mas também os filmes, as músicas que a gente escuta, as pessoas que a gente conversa, até mesmo as áreas que a gente se aventura, né? Quem diria lá atrás, se eu colocar aqui na mesa, né? Na nossa vida, há 5 anos, a gente não imaginaria que a gente teria um e-commerce, que a gente teria um clube de leitura, que a gente teria um curso sobre fotografia, produção de conteúdo na internet. Então, isso mostra que em algum momento dessa caminhada, a gente se abriu para novos horizontes, né? E isso fomentou essa sementinha da criatividade que todo mundo tem, né? Então, Ari, eu acho que você está sem áudio, pode falar. Desculpa, Mari, te cortar. Eu queria só complementar isso que você está falando. É porque a gente precisa, acho que a criatividade precisa de uma consciência que está ali se renovando constantemente. Tá? Porque se a gente fica limitado à rotina, a hábitos que a gente faz todos os dias, a nossa mente ela não tem, ela não se expande para conhecer coisas novas e dá espaço para ter pensamentos diferentes daqueles que a gente vem tendo diariamente, né? Então, ter esses momentos de sair um pouco da nossa zona de conforto, eu acho que isso que a Mari trouxe aqui sobre os nossos projetos, uma das coisas que fazem com que a gente esteja sempre em constante movimento, criando sempre coisas novas, é porque a gente está constantemente saindo da nossa zona de conforto. A gente está saindo da nossa zona de conforto, criando aqui esse podcast, a gente está aqui se abrindo, falando, existe um monte de coisas que passam na nossa cabeça que pode dar errado ao longo do tempo. Ai, vamos fazer no podcast, será que vai dar certo? Será que não vai? Isso pode dar errado, isso pode dar certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está saindo da nossa zona de conforto, se aventurando, e no meio disso tudo, ideias novas vão surgindo. E aí que a gente consegue ser criativos, né, Mari? Exatamente, uma coisa vai puxando a outra, né? Tem uma frase muito interessante do Steve Jobs, eu acho que aqui é incontestável, né? Que o Steve Jobs foi uma das pessoas mais criativas dos nossos tempos, né? Então, o Steve Jobs, ele criou um império dentro da garagem da casa dele, que poucas pessoas acreditavam, e hoje em dia a Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo, né? E, enfim, praticamente é um monopólio aí no mercado da tecnologia, enfim. E ele fala uma coisa muito interessante, que é justamente que a criatividade é a arte de conectar ideias, né? E de onde vem essa conexão? De
áreas espalhadas aí pelo nosso campo de imaginação que a gente precisa sempre estar estimulando. Então, é como isso também a Ari falou, né? Que é como se fosse uma forma de ver o mundo. Então, tudo que a gente consome, por isso que a gente tem que se preocupar no que a gente consome, no que a gente tem contato ali no dia a dia, porque isso vai se representar a forma como a gente se comunica, a forma como a gente vê o mundo, né? Então, conectar essas informações que a gente vai adquirindo ao longo do tempo é que faz a gente ter ali uma propensão ou não para atos criativos, né? Então, uma pessoa, eu considero, por exemplo, uma pessoa inteligente, aquela pessoa que sabe solucionar problemas, né? Problemas simples do dia a dia, não só problemas estruturais, o problema de uma nação, mas a pessoa que lida bem com problemas. E como que a gente faz isso, né? Qual que é o caminho que a gente tenta percorrer? Quando a gente se tem contato com algo que nos desafia, a gente recorre justamente a essas referências, né? A gente precisa fazer uma conexão muito rápida para poder agir naquele momento. E a gente faz isso o dia inteiro e a gente não percebe, né? Então, todo mundo, como eu estava falando, tem aquela sementinha ali, prestes a ser moldada, mas muitas pessoas acham que o caminho mais fácil é o ideal, né? Se aquilo ali já deu certo para aquela pessoa, basta eu copiar, basta eu aplicar. E não é assim, né? Pelo menos na minha Exatamente. opinião, eu acho que quanto mais desafio, né? Quanto mais a gente se estimula a fazer algo que tenha o nosso toque, né? Como pessoa, como, enfim, como um ser humano diferente de qualquer outro, aquele trabalho fica muito mais interessante, por mais simples que ele seja, né? Sim. E uma coisa que eu vou trazer aqui sobre criatividade. A rebeldia é um bom método de ser criativo, porque é uma coisa que a gente é muito rebelde. Eu, não no sentido negativo. Eu e a Mário, Pedro, a gente tende sempre a buscar fazer aquilo que contrário ao que está sendo feito por todo mundo. Então, a gente é um pouco rebelde nesse sentido, assim. A gente quer ir contramão do que tá a tendência. Buscar, ó. Ontem mesmo o Guilherme estava falando, que legal que vocês começaram a gravar os podcasts, porque agora teve um tempo que só tinha podcast, né? Todo mundo estava gravando. Aí ele falou assim: agora não tá mais assim tão em alta, né, como estava um tempo atrás. E é legal porque as pessoas vão voltar agora a ouvir os podcasts com mais interesse. Porque assim, quando é muita tendência, eu tendo a evitar um pouco, exatamente por conta desse ponto que a Mari colocou. A tendência, ela quem criou a tendência, obviamente, é uma pessoa com muita personalidade, muita criatividade. Quem segue a tendência sem se conscientizar do que realmente era Gente, aquela né? ideia inicial, isso, quem Não começa a repetir, Sim, não é o fato de seguir uma tendência, né? Porque isso, querendo ou não, traz alguns benefícios, principalmente na internet. sim, Mas é você seguir uma tendência de forma cega, né? De forma uhum. que não sabia nada, só porque aquilo ali está sendo replicado por todo mundo, aquele efeito manada, né? Exatamente, exatamente. É você não parar para analisar se aquilo ali tem a ver com a sua personalidade, se aquilo ali tem a ver com o seu estilo de vida. Então, é realmente um ponto assim que eu acho que vale muito a pena as pessoas analisarem, sabe? Quando for pensar sobre ser criativo ou não ser criativo, se é criativo ou não é criativo, porque a gente precisa sim analisar, né? Meninas, uma coisa, perfeito tudo que vocês falaram. Vamos lá. É, uma dica para uma pessoa ser mais criativa, uma só. Ari, por exemplo, um hábito, um ambiente, alguma coisa, uma coisinha só para uma pessoa ser criativa. O que que você diria para ela fazer? É difícil. Uhum. Mas eu diria que fazer algo novo, algo que Algo uma novo. pessoa tem medo, acha que não é boa naquilo, tentar fazer. Porque realmente não vai ser bom no começo, mas a gente precisa também ser ruim em algumas coisas, sabe? Sim. E eu acho que isso é muito importante. Começar a fazer algo que você acha que você é muito ruim,
vai te ajudar muito a ser mais criativo, porque vai mostrar que não é dom, mas sim prática e desenvolvimento. E, enfim, eu acho que eu diria começar algo novo, algo que você Você, Marina? Eu concordo com a Ari, inclusive a minha Não, eu resposta. quero um ponto, uma coisa. Não é para você concordar com a área, é uma coisa. Mas Vai. da Aquária, mas especificando, eu acho que uma dica que as pessoas talvez não pensam sobre é tente aprender uma língua nova, né? Porque quando você tem contato com uma língua, um idioma novo, você está abrindo um mundo novo, né? Um leque de possibilidades. É como se você estivesse nascendo, aprendendo a falar, engatinhando. Então, você tem acesso a uma cultura literária, uma cultura musical, a uma cultura cinematográfica diferente daquilo que você tinha antes. Então, acho que uma forma legal de estimular isso é aprendendo uma nova língua. Então, eu só fui um pouquinho específica que a área, mas é exatamente isso. Se desafiando, né? Porque começar algo novo é se desafiar. E é muito difícil, né? É muito difícil. Exato. É, É é bem difícil por alguns motivos. É difícil porque as pessoas tendem à inércia, tendem a fazer Uhum. aquilo que elas já fazem há muito tempo. Então, você se aventurar em algo que é totalmente novo, você não conhece ninguém, você não tem, você vai se expor ao ridículo, mas isso é bom, porque dali que você pode desenvolver muitas outras capacidades que você nunca imaginou. E aí eu vou dar duas dicas, uma grátis e uma não tão grátis. A grátis, que eu diria para você que quer ser mais criativo, é leia. Uhum. Ler, né? Adquirir, ler literatura, porque a partir da literatura você vai conhecer um número novo de palavras, um número novo de enredo, um número novo de possibilidades humanas, um número novo de ambientes. Ah, mas é fictício. Cara, a diferença não é fictício. Não é fictício no sentido de ser, né, não ser real, mas no sentido de ser muito mais real do que às vezes você consegue no seu dia a dia. Então, a primeira dica é leia. E a segunda, que não é tão grátis assim, é viaje. Eu acho que a viagem, né, você fazer uma boa viagem, não uma viagem assim, vamos lá, para ficar à toa em algum lugar. Não, 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 não. Eu falo quando você faça uma viagem, cara, pegue um destino que você sempre quis conhecer. Explore esse destino, explore as possibilidades daquele lugar, busque a raiz daquela cultura, a língua, como a Marina falou. E isso tudo vai vir também com o que a Ari falou. Faça algo novo, vá para um lugar que você nunca foi, esteja com pessoas que você nunca esteve, porque acho que a partir daí você vai começar a perceber o seguinte: a gente vê hoje uma série de pessoas que reclamam da vida, de que, né, a vida tá muito chata e tal. Mas o que você faz com a sua vida para ela deixar de ser chata nos dias de hoje? Você acorda, fica no celular, não faz uma caminhada, não faz uma atividade física, não busca fazer um prato novo para comer com a sua família, você não, nada, você faz todo dia a mesma coisa. Vai ser chato mesmo. Exatamente. Então, se você colocar aí Pedro, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Beleza, então leia. Tem PDF de graça na internet. Você muitas vezes não tem uma vida interessante porque você é preguiçoso, né? Então, assim, cara, não vamos deixar, sem desculpa nenhuma, a criatividade é uma ferramenta muito importante para que você possa fazer mais com menos, para que você possa alcançar de algum modo aí lugares que você nunca pensou que alcançaria. Então, faça isso. Busque soluções criativas, busque ambientes que fomentem a criatividade. Por exemplo, não custa nada você pegar seus filhos e ir para uma livraria no shopping. Uhum. Isso é um Um ambiente, um parque, parque. museu da Exatamente, cidade, uma exposição, né? Toda cidade tem um exato. lugar Cara, desse. uma zona rural, Sim. entendeu? Ah, eu moro no centro de São Paulo. Saia desse seu ambiente, vá para uma zona rural. Eu moro na zona rural, vá para o centro de São Paulo, então.
É isso, contraste o tempo inteiro. Você precisa disso para que você possa sair daquela mesmice. E a criatividade é sair da mesmice, imprimindo, como a gente falou, a personalidade, imprimindo de algum modo aquilo que você e só você pode fazer. A gente vê milhares de chefes de cozinha. Por que que uns são mais reconhecidos que outros? Personalidade, criatividade. Músicos. Por que que uns são melhores que outros? Se você for parar para pensar, não estou falando de bagaceira, música ruim, não. Eu estou falando que, às vezes, não é a voz mais afinada que vai ganhar o público, mas é Você talvez a voz mais original, entendeu? ousada também, né, Pedro? Eu acredito que o mundo é das pessoas ousadas. A Ari falou dos atos de rebeldia, né? Eu acredito muito nisso. As pessoas que se destacaram na história da humanidade foram as pessoas que agiram contra a maré, né? Não quer dizer que isso seja fácil, muito pelo contrário, você vai muitas vezes escutar algum julgamento, você vai ser visto como uma pessoa que muitas vezes pode ser soberba, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que um dos meus artistas preferidos, o Van Gogh, ele não fez sucesso nenhum em vida, né? Por quê? Porque aquela arte dele para a época era algo que quebrava muitas barreiras, era algo completamente inovador, que quebrava aquele estilo clássico, romântico. E hoje, se você vê de perto uma obra do Van Gogh, é algo inexplicável. É algo assim que você fica arrepiado, é lindo, é intenso, é delicado. E ele viveu na miséria a vida inteira. Mas ele quebrou barreiras e ele se destacou aí pro, pro resto da eternidade, né? Aquele pessoal que estava julgando, que não deu valor para ele enquanto uma pessoa viva, ficou no esquecimento, né? Então, isso é importante e uma coisa que o Pedro falou de dicas, né? O Pedro provocou a gente de dicas para a gente ser mais criativo. Eu gosto muito de valorizar o que eu tenho nas mãos agora. Então, a gente trabalha muito no contraste, né, Ari? É, a seguinte ideia: comece fotografando o seu dia a dia, aquilo que você já tem em mãos. Não espere você sair para ver, por exemplo, uma galeria de arte, para um parque. Muitas vezes no dia a dia você não consegue ter acesso a isso com tanta facilidade, né? Mas eu tenho certeza que se você procurar ser criativo no seu dia a dia das formas mais simples possíveis, eu vou dar alguns exemplos, a gente consegue sim começar a pensar de uma forma diferente. Por exemplo, Pedro falou do chefe de cozinha. Todo dia você está ali tomando seu café da manhã, fazendo o seu mingau de aveia, comendo a sua frutinha, montando o seu prato. Tenta montar isso de uma forma diferente cada dia. É engraçado, geralmente eu posto foto ali do meu café da manhã, porque eu gosto do horário, geralmente tem uma luz bonita e a foto fica, né, mais interessante. E as pessoas sempre comentam, né? Nossa, Mara, até o seu mingau de aveia fica bonito, porque eu me forço a fazer algo diferente todos os dias. Eu não vou pegar ali um mingau e vou colocar de qualquer jeito. Eu vou tentar decorar, e isso a gente tem o potencial de fazer em qualquer lugar, né? Então, se force a começar pelos pequenos atos do dia a dia. Está muito em alta, né, a frase o extraordinário no ordinário. A gente sempre fala isso, que todo mundo valoriza muito esse significado, mas é exatamente isso, é começar pelo que a gente tem ali na nossa rotina, no dia a dia, né? Começar pelo que a gente tem em mãos, pelas ferramentas que estão disponíveis para a gente todos os dias. Um simples prato decorado de uma forma diferente, ele já tem ali um traço distintivo, né? Não é simplesmente um arroz, um feijão jogado de qualquer jeito num prato, né? Então a gente pode também treinar das formas mais inimagináveis, porque muitas vezes quando a gente pensa em algo como criatividade, a gente sempre coloca como algo megalomaníaco, né? Como criar algo novo, como sendo uma pessoa única naquilo que faz, e muitas vezes não precisa disso, né? A maioria Sim, de é, nós é a só visão que se criou do gênio, Mari. A visão.
inatingível, intocável, daquela pessoa que mudou o destino da humanidade. E não é assim. Hoje em dia a gente não tem. A gente tá em contato na internet com pessoas do mundo inteiro e a gente vê que poucas se destacam nesse sentido, né? A maioria é cópia, justamente por conta dessa rebeldia, né, Ari, de quebrar algumas barreiras e aguentar também as consequências disso, né? Isso, e gostaria de fazer um comentário, porque vocês falaram algumas coisas que fazem muito sentido, olhando para as pessoas que realmente fizeram a diferença no mundo, que foram criativas, que se destacaram. Um traço dessas pessoas é que elas acreditavam naquilo que elas estavam fazendo. Não Uhum. era nelas, não existia egocentrismo, não era o foco nelas, era no que elas estavam produzindo. Elas acreditavam que aquilo era algo realmente transformador, seja para a humanidade, seja, enfim, para elas mesmas, mas não era o foco, o desejo de ser aclamado, de ser reconhecido. Era, sim, de fato, o desejo, o anseio de produzir, de fazer e de que aquilo fosse, de algum modo, útil para as outras pessoas. Então, acho que isso é um ponto muito importante da gente falar, porque a gente quer ser reconhecido, obviamente, todo mundo quer ser reconhecido, mas existe um ponto em que a gente precisa colocar a nossa obra acima de nós mesmos. A gente precisa colocar aquilo que a gente está produzindo acima de nós mesmos, porque senão a gente vai produzir algo medíocre, porque a gente só quer atenção para nós, a gente só quer ser o alvo, do glamour, a gente quer, enfim, ser as pessoas elogiadas. E se a gente foca nisso, o nosso trabalho ele acaba ficando em segundo plano. E o que de fato vai ajudar as pessoas, se o caso é você criar um produto, se o caso é você, enfim, produzir uma obra de arte, uma música, não é você, é o que essa música vai produzir no mundo, o que essa música vai produzir nas outras pessoas. Então, é um ponto que vale a pena ser lembrado quando a gente fala de criatividade, enfim, de ato criativo, artístico, porque a gente olha para a vida dessas pessoas que se destacaram e a gente vê esse traço muito nítido, né? A obra acima do autor, né? Acima do artista. E uma tendência que a gente tem é de colocar o reconhecimento antes do trabalho duro, né? A gente cria um perfil, por exemplo, a gente sempre fala de rede social. A gente cria um perfil, a gente nem começou a produzir nada, a gente já está ali cobrando o reconhecimento das pessoas, né? A gente Exato. cria, a A gente já está. vitória tem que ser merecida muitas vezes, né? E a gente não pode. É claro que, como a Mari falou, o reconhecimento é algo que todo mundo busca, porque isso coroa o seu trabalho, isso dá sentido, dá uma energia a mais para a gente continuar fazendo e buscando aquilo. Mas a gente não pode subverter essa ordem, né? De colocar essa ânsia de reconhecimento antes do trabalho duro, porque criatividade é trabalho duro, né? Exato. É trabalho duro, é sair da zona de conforto, é muito treino. A gente, acho que foi no mês do Flaubert, no Lumen, a gente mostrou para o pessoal trechos de Madame Bovary, né? Que o Flaubert ele escrevia e depois ele fazia tantas alterações, ele cortava parágrafos inteiros, ele trocava palavras várias vezes, e a gente olha, a gente tem a tendência de achar que Madame Bovary foi escrito numa sentada só. Meu Deus, ele era um gênio da escrita, aquilo ali foi consumado em uma semana, estava tudo lindo. Não, né? Para a gente ter acesso a uma obra-prima da literatura, uma obra-prima do cinema, teve muito trabalho por trás, teve muito corte, teve muito ajuste, teve muito erro, e não é diferente, né? Quando a gente vê essas obras acabadas ali da arte, da criatividade, né? Poucas pessoas são, por exemplo, como o Michelangelo, né? Que esculpiu a Pietà aos 23 anos, né? Então, assim, leva uma vida inteira. Eu fico imaginando como seria,
né? Você ser um primo de Michelangelo lá do século Exato. Deve ser X, complicada a situação. deve ser muito difícil. Mas aí você vê, né? Com quantos anos ele começou também, né? Aí vem o dom e o trabalho duro, entendeu? Exato. Trabalho Porque duro, com ele sempre vai estar em Assim, Uhum. qualquer núcleo, né? Criativo. Exatamente, exatamente. É, meninas, eu queria o seguinte: é, falamos de um hábito, achei bem legal. A Ari falou de fazer algo novo, né? A Marina falou de especificamente da língua, eu falei literatura e viagem. É, querem recomendar alguém ou algum filme, algum show? Que eu digo assim, show, não show de música, né? Mas assim, alguma apresentação de TV, sei lá, uma série sobre esse tema? Vem alguma mente? Peguei vocês de surpresa de novo, mas vem alguma mente aí? Ou não? Eu posso começar, porque aí eu posso puxar o fio da meada aí pra vocês. Tem aquela série, né, Marina, da Netflix, que é o Abstract, que vai falar sobre sim, sim. que Maravilhosa. fala sobre isso, né? Que são uma série de sketches, episódios, né? Uhum. Sobre criatividade. E eu estou nesse momento colocando no Google aqui filmes e séries sobre criatividade para ver se a gente lembra de mais algum. Ah, E aí dessas apareceu alguns aqui para nós, ó. Filmes sobre criatividade. A origem do Christopher ia falar Nolan. dele que Ah, você da série Abstract, né, que tem na Netflix, porque cada uhum, episódio, acho que já tem duas temporadas, ele vai tratar de um tema, né? Então, a isso. gente tem um arquiteto, a gente tem um fotógrafo, a gente tem um designer industrial, um designer de tênis, designer de carros. E é Mostrando que todas as atividades precisam da criatividade, né, Marina? Das da mais diversas atividades e profissões, né? Isso, e uma coisa que me chamou muita atenção, vai ter um episódio específico nessa série que é justamente o designer desse ícone do Instagram que a gente conhece, né? Hum. Íconezinho do aplicativo, que quando a gente baixa, a gente tem ali o íconezinho da câmera fotográfica. Eu não sei, Sim, pessoal, um pouquinho a logo, como se fosse o ícone do aplicativo, né? do A aplicativo. logo. Isso. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas antes dessa configuração atual, que é essa câmerazinha rosa, meio gradiente, a gente tinha uma espécie de mini Polaroid, né? Era uma câmera marronzinha. Não sei se vocês vão lembrar. O pessoal Mas joga no Google aí, e lembra. isso, gente, no episódio que fala sobre o design deste detalhe do aplicativo, vocês não têm ideia do trabalho que foi para desenvolver essa logo que a gente, esse ícone, né, que a gente conhece hoje no Instagram. E a gente acha que é uma coisa assim tão boba. Vocês não têm ideia de quantos milhões foram investidos para chegar nessa logo e da importância que isso tem para o reconhecimento de uma Posicionamento, né? isso, para identificação de uma marca, né, para transmitir uma linguagem específica. Então, recomendo muito que vocês assistam, de Ó, eu verdade. tenho outra aqui que eu lembrei. E tem também um site que é bom para você treinar o olhar. O outro é o Chef's Table, né? O Chef's Table, que é o. Também vai falar isso, só que no âmbito da gastronomia. E Uhum. tem o site que chama o Behance. O Behance é bem legal para você ficar olhando ali, vai te ajudar muito. A Marina lembrou aqui, claro, né, por coincidência do contraste, não sei por que que ela lembrou sobre isso, mas por coincidência também o método contraste que vai te Sim. ajudar muito nisso aí. Meninas, vocês têm mais alguma coisa? Como é que é? Falar sobre criatividade? Falei do Eu tenho uma Behance. dica. Legal, Diga. falei do Behance, Ari. Vê aí, adiciona Behance é aí, Ari. Falei do maravilhoso. Behance, falei do Chef's Maravilhoso. Table, falei do Abstract. Método contraste, o que mais, Ari? Não, eu tenho um filme, O Homem que Inventou o Natal, que vai contar o processo criativo por trás da escrita do Dickens em Uma Canção de Natal. Ele vai contar como que o Dickens criava os personagens. Então,
é bem interessante para a gente entender esse lado do processo criativo, de como se desenvolve. é, Porque, assim, a criação de um personagem é a criação de uma vida humana, praticamente, né? Então, acho bem interessante, esse filme, que também tem um livro. E eu acho que ler Gênesis também é uma ótima forma de estimular a criatividade. Perfeito. Até porque a gente para e pensa ali como que Deus criou o mundo em 7 dias, Do se ele zero. poderia criar o mundo em apenas um. Então, é para mostrar para a gente sobre o processo, sobre como, A enfim, ciência, né, as Ari? etapas. Exatamente, eu acho que é bem interessante, sabe? A forma também como é escrito o livro. É, Não, eu eu vi um dá negócio, para Ari, ser muito interessante. eu vi um negócio, Ari, bem interessante também, que foi o seguinte, sobre isso aí, sobre Gênesis, né? Que era assim, Deus não tinha não precisava ter criado o ser humano. Ele criou o ser humano porque ele amou, né, desde o primeiro momento. Porque ele poderia muito bem ter criado ali, separado as águas do céu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí podia ter aparecido o anjo para ele e falado assim. Aí ele podia ter parado, né, antes de criar o ser humano. Aí aparecia um anjo e falava, pô, por que não cria o ser humano? Ele, não, vai dar trabalho demais, vai dar um monte de erro. Mas mesmo sabendo de tudo, ele quis. Por quê? Porque às vezes uma criação, para ela estar completa, ela não necessariamente precisa estar perfeita, né? Então, Exato. isso faz com que a gente muitas vezes não tire coisas do papel, né? Por medo, não, mas só quando eu tiver todas as condições perfeitas para fazer. Cara, não, você, mais uma vez, fazendo o link com o primeiro episódio, cara, você quer fazer alguma coisa, você gosta genuinamente de alguma coisa, não importa o que for. Pessoal, a internet ela permite que você fale de tudo, de tudo. Então, não importa o que for, faça com carinho, dê o seu melhor e vá aos poucos melhorando se você considerar que for necessário. É isso. Então, olha só, o Abstract, o Behance, Chef's Table, a Marina lembrou do método contraste, não sei porque, né, Ari? Eu tava falando aqui com ela, do método contraste, a Ari lembra do filme O Homem que Inventou o Natal e do livro de Gênesis. Eu acho que já é um bom começo para o pessoal é, começar a experimentar novos ares aí. E óbvio, né, colocar em prática aquilo que a gente conversou, fazer coisas novas, aprender novas línguas, ler mais, ler coisas diferentes e, sobretudo, Se abrir para o não mundo. se conformar, né? A Uhum. Ari lembrou de mais uma. Vai, Ari. Descansar. Importante, gente. Uma mente limpa, uma mente descansada, uma pessoa que não está vivendo dentro de uma latinha de sardinha consegue ser muito mais criativo do Eu que acho, uma o Ari, pessoa. engraçado. O pessoal não sabe, mas esse podcast quase foi uma coisa totalmente nada a Tadinha. ver. A gente comentando antes de entrar, eu falei, cara, tem dias que parece que a gente tá preso dentro de uma lata de sardinha. E é exatamente isso. Descansa, dá um passo atrás, respira. Eu comentava com algumas pessoas que eu dizia o seguinte, fala, olha, produtividade não necessariamente é fazer as coisas de forma, né, fazer tudo no mesmo dia. Produtividade é você cumprir aquilo que você se propôs a fazer no dia. Se você se propõe a descansar em um dia, esse dia foi extremamente produtivo se você terminou ele descansado, né? Perfeito. Exato. Então, muito importante. Exatamente. Meninas, agradeço mais uma vez. Foi muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado. Mandem os beijos finais aí. Peçam novamente para o pessoal se inscrever, ativar o sininho e deixar os comentários. Para você, claro, ser lembrado no próximo episódio número 3 do nosso podcast Lumen Talks. Eu já me despeço daqui. Um beijo a todos, um abraço, meninas, e até a próxima. Obrigada, pessoal, que ouviu a gente até aqui. Se você está ouvindo no Spotify, não esqueça de avaliar o nosso podcast, dê suas estrelinhas ali. Se está ouvindo no YouTube, comenta, curte e não deixa de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até mais. E eu tô dando tchau também, viu? Ari dando tchau, não tem vídeo, Ari. Queria agradecer ao pessoal pelos comentários, pela receptividade. De verdade, a gente cria
esses novos projetos, mas acima de tudo a gente quer se divertir também. Então, nos próximos episódios vai ter muita risada. Esse já foi um tema que a gente já estava querendo falar há um tempinho, a gente quase mudou, né, Pedro, nos Pra falar da 45 lata de sardinha. para falar da sardinha, mas a gente quer se divertir aqui junto com vocês e mostrar que tem nós somos muito diferentes, assim, do que a gente mostra ali na internet, né? Às vezes a gente não aparece muito, tem um ar de seriedade, mas isso aqui é basicamente o que a gente, a forma que a gente convive nos bastidores do nosso trabalho, né? A gente Exato. trabalha para poder entregar, para poder cumprir os nossos prazos, mas no processo a gente se diverte muito também. E eu acho que isso tem que estar presente em tudo que a gente faz, né? Então, quero agradecer pelo carinho, pelos comentários aqui no Instagram também. Compartilhem, né? Compartilhem, que é muito importante. Se Sim. inscreva no canal. Ó, a gente tem mais de segundo dia, né? Segundo dia de coisa, 300 aí visualizações. Por que que a gente não tem 300 inscritos? Né? Ou, galera tem que dar sugestão também de conteúdo aqui pra gente. Isso É, mesmo, Mari. Sugestão de conteúdo, porque senão vai acabar, porque a criatividade nossa está em falta. Um beijo, um abraço, meninas. Até mais. Valeu. tchau, Pessoal, tchau. brigadão. Até o nosso próximo encontro. Tchau.